A Rússia ultrapassou todos os limites. Após um ataque aéreo brutal contra Kiev, que resultou na morte de muitas pessoas, incluindo um bebê, os Estados Unidos decidiram que basta. O governo americano decidiu finalmente agir de acordo com as ameaças feitas semanas antes, pois a esperança de que Vladimir Putin estivesse verdadeiramente buscando a paz desapareceu. O que isso significa para a Rússia? Segundo um economista, essa ação dos Estados Unidos, combinada com todos os outros esforços do Ocidente para prejudicar a economia russa, pode quebrar o país em apenas um ano. No dia 7 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu algumas perguntas de repórteres enquanto se preparava para embarcar em seu avião oficial. Os questionamentos variaram, abrangendo desde autismo até taxas de criminalidade nas cidades americanas. Mas havia apenas uma pergunta que realmente importava para a Ucrânia: você está pronto para avançar para a fase 2 das sanções contra a Rússia? A resposta de Trump foi direta e contundente: sim, estou. Com essas 3 palavras, o presidente enviou uma mensagem firme a Putin, deixando claro que os Estados Unidos observam atentamente as movimentações da Rússia. Em uma sequência de encontros, Putin disse a Trump que a Rússia estaria disposta a negociar um acordo de paz com a Ucrânia, desde que os termos fossem favoráveis. No entanto, na semana seguinte, ocorreu um dos maiores ataques aéreos que a Rússia já realizou, resultando na morte de um bebê e de outras pessoas. Trump já não estava disposto a tolerar o duplo discurso de Putin e se preparou para agir. E agora? O que representa essa fase 2 de sanções? Essa questão não é simples de responder. Trump deixou claro que está pronto para implementar novas sanções, mas fugiu de detalhes durante o breve encontro com a imprensa. Algumas opções estão sendo consideradas. Uma delas pode incluir a extensão de tarifas que Trump usará como sanções secundárias sobre os países que continuam a comprar petróleo russo. Trump já havia aplicado esse tipo de tática antes. Ele impôs uma nova tarifa de 25% sobre importações da Índia, aumentando essa alíquota já existente. Os Estados Unidos puniram a Índia por continuar comprando petróleo russo, e várias outras nações podem ser atingidas se os Estados Unidos decidirem seguir por esse caminho. As informações de julho revelaram que China, Turquia e União Europeia são os principais compradores, e a China se destaca como um alvo considerável, pois adquiriu quase metade do petróleo bruto vendido pela Rússia. O que isso significa para a Rússia? O próximo passo dos Estados Unidos pode ser severo. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, insinuou que as sanções secundárias seriam uma abordagem eficaz para punir Putin. Ele sugeriu que os Estados Unidos e a União Europeia poderiam aplicar tarifas sobre os países que compram petróleo russo. Mas, até que ponto isso será suficiente para levar a economia russa à ruína? A pressão financeira que essas sanções podem causar é significativa, mas será que serão decisivas? A resposta pode estar nas análises de especialistas como Richard Portes, professor na London Business School. Ele alertou que a fase 2 precisa ir além das tarifas se realmente quiser causar um dano substancial à economia russa e acabar com as ambições de Putin na Ucrânia. Portes acredita que as sanções estão surtindo efeito, mas que, para realmente bloquear o petróleo russo, as medidas precisam ser mais efetivas. Como essa nova fase das sanções se desenrolará? Conseguirá o governo americano atingir um equilíbrio, enquanto navega pelos complexos laços econômicos com países como a China, que, de acordo com analistas, pode retaliar com força? A tensão se intensifica e a espera pelas respostas a essas perguntas só aumenta, enquanto o mundo observa ansiosamente os desdobramentos dessa crise. O clima de tensão entre a Rússia e os Estados Unidos esquentou após um ataque aéreo devastador em Kiev, que resultou na morte de um bebê e outras vítimas. Os Estados Unidos decidiram que a paciência se esgotou e estão prontos para executar as sanções prometidas semanas atrás. O desespero é palpável. Um economista prevê que essas medidas combinadas podem quebrar as finanças da Rússia em menos de um ano. Em meio a isso, o presidente Trump se preparava para embarcar em seu avião, Air Force One, respondendo questões de repórteres. A pergunta crucial era clara: está pronto para avançar para a fase 2 das sanções? A resposta de Trump foi direta e cheia de impacto: sim, estou.
Essas 3 palavras ressoaram como um aviso sonoro para Putin. A situação é uma montanha-russa, com Putin afirmando estar disposto a negociar a paz na Ucrânia, apenas para, na semana seguinte, realizar um dos maiores bombardeios da sua história, matando inocentes. Trump está farto das manobras duplas de Putin e se prepara para retaliar. No entanto, o que significa essa fase 2? Embora Trump não tenha oferecido detalhes durante a coletiva, uma possibilidade que surgia à frente é a extensão de tarifas adicionais. Ele já havia implementado tarifas de 25% na Índia, elevando o total para 50% como uma resposta às compras de petróleo russo. Essa estratégia poderia ser estendida a outros países, como China, Turquia e a União Europeia. A China, em particular, representa um grande desafio, já que, entre dezembro de 2022 e junho de 2025, adquiriu 47% do petróleo bruto vendido pela Rússia. As sanções secundárias são outras opções cogitadas. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent Sensenbrenner, insinuou que o país está preparado para aplicar tarifas sobre nações que compram petróleo russo, fazendo com que essa ação se torne um golpe duríssimo para Putin. O que está em discussão é se essas sanções serão suficientes para desmantelar a economia da Rússia ou se serão necessárias medidas ainda mais radicais. Richard Portes, professor da London Business School, acredita que as sanções possuem um impacto significativo, mas talvez não sejam suficientes. Ele destaca a necessidade de interromper as entregas de petróleo russo internamente, o que, segundo ele, seria um objetivo crucial para eficazmente neutralizar a ambição de Putin na Ucrânia. A situação é complexa e crítica, e as decisões que os Estados Unidos tomarem na fase 2 das sanções vão definir o futuro não apenas da Ucrânia, mas das relações globais. Enquanto isso, a tensão aumenta à medida que os países tentam calcular suas jogadas em um tabuleiro onde cada decisão pode provocar repercussões graves. A expectativa está no ar. Será que as sanções que estão por vir conseguirão realmente impactar a Rússia a ponto de parar seu agressivo avanço? Até agora, vimos que novas sanções mais rigorosas parecem ser o próximo passo para tentar derrubar a economia da Rússia. Porém, será que essas medidas serão suficientes para acabar com as ambições de Putin na Ucrânia? Segundo Richard Portes, professor da London Business School, elas podem precisar ir muito além das tarifas e sanções secundárias para realmente gerar o impacto esperado. Portes destaca que já existem quase 24 mil sanções contra a Rússia desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ele acredita que o verdadeiro ponto crucial seria bloquear completamente as exportações de petróleo russo para o exterior. Para o professor, esse deve ser o objetivo final, cortar o principal fluxo de receita que mantém a máquina de guerra russa em funcionamento. No entanto, ele reconhece que esse é um desafio extremamente complexo. Um dos obstáculos mais evidentes é a dependência de países como a Índia, que vem comprando enormes quantidades de petróleo russo, aproveitando descontos provocados pela posição debilitada da Rússia no mercado mundial. Os Estados Unidos, por sua vez, já fizeram escolhas difíceis, como o aumento da tarifa para 25% sobre produtos indianos, mesmo sabendo que isso pode prejudicar as relações estratégicas entre os dois países, tudo para tentar desestimular essas compras. Portes explica que essa tática pode ser eficaz, visto que a Rússia vende seu petróleo de forma desesperada, tentando arrecadar fundos essenciais para sua economia, que já está à beira do colapso. O país possui reservas cambiais ínfimas e vive um déficit orçamentário crescente. As sanções atuais têm impacto, mas precisam apertar ainda mais o cerco. Talvez a disposição declarada do governo Trump para a segunda fase das sanções seja justamente um sinal de que essa corda no pescoço russo vai apertar de verdade. Por outro lado, falamos sobre a China como possível alvo das sanções secundárias, por ser uma das maiores compradoras de petróleo russo. Mas o cenário aqui é muito distinto. Portes faz uma observação crucial: a China é uma ameaça. A Índia não. Isso significa que agir contra a China teria consequências muito mais intensas e imprevisíveis, simplesmente porque ela possui poder econômico e militar para responder com força. Então, será que os Estados Unidos vão se arriscar a dar esse passo e enfrentar a gigante chinesa?
Ou vão buscar alternativas menos agressivas para manter a pressão sobre a Rússia sem provocar uma guerra comercial de proporções devastadoras? E o que a Rússia fará se for realmente cercada de todas as formas? A tensão só aumenta, e a próxima fase dessa disputa pode mudar o rumo de um conflito que já consumiu tantas vidas, e, agora, está prestes a entrar em um capítulo ainda mais perigoso. O que está por trás dessas decisões estratégicas ainda não foi revelado. Mas uma coisa é certa, a Rússia está à beira do abismo. E todos estamos esperando para ver quem vai dar o próximo passo nessa partida de xadrez global. Você acha que a economia russa pode resistir? Ou será que o jogo já acabou, e só resta esperar a queda final? Nos últimos dias, a situação entre a Índia e os Estados Unidos ganhou destaque. Após o aumento significativo das tarifas americanas, a pergunta que ecoa é: o que a Índia faria para retaliar? O primeiro-ministro Narendra Modi insinuou uma mudança de alinhamento político, sendo visto recentemente ao lado de Putin e participando de um fórum de segurança na China. Essa movimentação levanta a questão do futuro das relações entre Nova Delhi e Washington. Ao mesmo tempo, Modi anunciou a intenção de oferecer apoio financeiro a exportadores que enfrentarão dificuldades devido às novas tarifas. Porém, o espaço de manobra da Índia é limitado. O país depende fortemente de suas exportações, e análises apontam que a tarifa americana pode reduzir suas vendas para os Estados Unidos em até 35 bilhões de dólares no ano fiscal de 2025, resultando na perda de centenas de milhares de empregos. Assim, os Estados Unidos parecem ter a vantagem nessa batalha comercial. É claro que a Índia poderia retaliar, como fez em 2019, quando impôs tarifas sobre 28 produtos americanos. No entanto, isso teria um custo alto, pois a dependência econômica da Índia em relação aos Estados Unidos é maior do que o oposto. A professora Ashley Tellis, da Carnegie Endowment for International Peace, destaca isso ao apontar que a Índia arrecada 86 bilhões de dólares por ano com vendas para os Estados Unidos, um montante 3 vezes superior ao que os Estados Unidos recebem de suas vendas para a Índia. Com esse cenário, os Estados Unidos têm o controle. Podem continuar a aumentar as tarifas, sabendo que isso pode forçar a Índia a buscar outros fornecedores de petróleo. Por outro lado, a China apresenta um quadro diferente, num cenário que promete mais complicações. A grande questão que permanece é: qual será o preço dessa guerra de tarifas? E como a Índia responderá a esse desafio monumental? Até aqui, vimos que os Estados Unidos detêm um poder imenso para pressionar economicamente países que compram petróleo da Rússia. Essa pressão já ameaça convencer a Índia a buscar novos fornecedores. Porém, quando falamos da China, a história muda completamente, trazendo um perigo muito maior. Imagine o som frio das negociações silenciosas, aquele silêncio tenso depois de uma ameaça velada. Richard Portes avisa: a China está pronta para reagir, seja militar ou economicamente. Pessoas pouco experientes na administração americana entendem que não dá para simplesmente empurrar a China para trás, o gigante não cai assim. Em junho de 2025, só naquele mês, a China exportou 325 bilhões de dólares em mercadorias e importou 210 bilhões, deixando um saldo positivo de 115 bilhões, segundo o Observatório de Complexidade Econômica. Isso mostra o quanto a China depende da exportação para crescer, assim como a Índia, mas os números chineses são imensos. A economia chinesa é a segunda maior do mundo, com um PIB colossal de 17,8 trilhões de dólares. Tarifa alguma seria capaz de impedir a China de continuar comprando óleo russo. Ela tem força para absorver perdas, e mais do que isso, já provou que sabe jogar o jogo, revidou com tarifas semelhantes ao ataque comercial dos Estados Unidos. Em 2025, as tarifas americanas sobre produtos chineses alcançaram absurdos 104%, mais do que o dobro do que a Índia enfrenta atualmente. Ao invés de recuar, a China respondeu com uma batalha tarifária de olho por olho, estabelecendo um impasse com tarifas menores, porém persistentes, de ambos os lados. Essa guerra econômica traz um dilema mortal para os Estados Unidos. A ideia de impor sanções secundárias aos compradores de petróleo russo pode funcionar, mas mexer com a China exige extremo cuidado.
Qualquer movimento mal calculado será rebatido por Pequim com consequências devastadoras. Estamos caminhando numa linha tênue, onde um erro pode desencadear uma reação em cadeia perigosa. E então, o que será essa temida fase 2 das sanções americanas? Quais serão as táticas que Donald Trump mencionou sem revelar uma só palavra? O silêncio das autoridades só aumenta o suspense. Será que encontraremos essa resposta antes que seja tarde demais? Ou será que só saberemos quando o golpe já estiver desferido? A situação na Ucrânia atingiu um ponto crítico. A Rússia foi longe demais, e após um ataque aéreo devastador em Kyiv que resultou em várias mortes, incluindo a de um recém-nascido, os Estados Unidos decidiram que a paciência acabou. Eles estão prontos para agir, e esse agir pode ser devastador para a economia russa. Na manhã do dia 7 de setembro, um ataque sem precedentes, envolvendo mais de 800 drones e 13 mísseis, foi lançado contra cidades ucranianas. Kyiv, novamente na linha de fogo, sofreu com um ataque ao prédio do governo, ainda que, felizmente, não tenha causado mortes nesse alvo específico. No entanto, 4 vidas foram perdidas, entre elas, a de uma mãe e seu bebê de 3 meses. O que isso significa? Que a diplomacia já não é uma opção viável. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rapidamente se manifestou nas redes sociais, destacando a gravidade da situação e enfatizando que essas mortes são um crime deliberado que perpetua a guerra. O que ficou claro em sua mensagem é que os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, precisam agir, principalmente agora que a retórica de paz se mostrou vazia. O que está por vir na resposta dos Estados Unidos? Será que a segunda fase das sanções será realmente severa o suficiente para impactar a Rússia de maneira significativa? A pressão pode incluir a aplicação de tarifas adicionais sobre as nações que importam petróleo russo. Trump, ao ser questionado, mostrou-se decidido, mas detalhes sobre o que realmente será implementado ainda são um mistério. Entre os países que poderão ser alvos de tarifas estão China e Índia, que são compradores significativos de petróleo russo. Mas a implementação dessas sanções não é simples, pois poderia resultar em retaliações severas, especialmente por parte da poderosa China. Trump e sua equipe podem estar se preparando para um embate mais forte com a Rússia, mas o que isso significará para o cenário global? A tensão aumenta, e com ela, a incerteza sobre a resposta do Oriente e suas consequências. O que acontecerá a seguir? O tempo dirá se a determinação do presidente dos Estados Unidos irá realmente virar o jogo na guerra na Ucrânia ou se as consequências irão escalar de maneira irreversível. Enquanto o lamento ainda ecoa nas ruas de Kyiv, a comunidade internacional aguarda ansiosa por um desdobramento que pode mudar tudo. A resposta está no ar e as próximas semanas são decisivas. Nos resquícios do ataque brutal que deixou a capital ucraniana em ruínas, Zelensky não poupou palavras. Enquanto equipes de resgate, policiais e trabalhadores tentavam conter o caos, ele clamava por uma ação firme. Se não é agora, quando então deverá começar a segunda fase? Sua resposta carregava o desespero de um país à beira do colapso, pressionando para que a comunidade internacional aplicasse sanções ainda mais rigorosas contra a Rússia. E se os Estados Unidos, contrariando todas as expectativas, realmente decidissem apertar o cerco com tarifas secundárias que atingissem até os maiores compradores do petróleo russo, incluindo a China? Qual seria o preço dessa manobra para Moscou? Embora o choque não fosse imediato, o golpe chegaria num momento delicado, quando a economia russa já patinava perigosamente. Em 4 de setembro, o jornal Moscow Times revelou declarações alarmantes do CEO do maior banco do país, o Sberbank. German Gref, um aliado do Kremlin, reconheceu que a Rússia estava ameaçada por um período de estagnação técnica. Para um país que hoje enfrenta taxas de juros exorbitantes, a recuperação parecia cada vez mais remota. Nossa previsão é que essa taxa chegue a 14% até o fim do ano. Isso não é suficiente para reanimar a economia, admitiu, apontando que apenas uma queda para 12% ou menos poderia abrir caminho para qualquer melhora. Mas reduzir os juros diante da inflação galopante é um jogo perigoso, alguém precisa perder controle. O cenário vai além do simples aperto econômico, é um momento de tensão onde cada decisão pode desencadear uma reação em cadeia explosiva.
Será que a Rússia aguentará a pressão? Ou a combinação letal de sanções e juros irá finalmente quebrar suas engrenagens internas, levando o país a um colapso financeiro sem precedentes? Enquanto isso, a pergunta que pesa no ar: até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir para tirar do jogo seu principal adversário? Esta é a antesala de uma batalha de poder, onde o equilíbrio do mundo pode ser reescrito. A tensão cresce, e só o tempo dirá quem sairá vencedor dessa guerra econômica silenciosa. A Rússia ultrapassou um limite crítico. Após um ataque aéreo brutal a Kiev, que resultou na morte de várias pessoas, inclusive um bebê, os Estados Unidos decidiram que era hora de agir. O presidente Donald Trump, em um evento rápido, foi questionado se estava pronto para avançar para a fase 2 das sanções contra a Rússia. Sua resposta foi clara: sim, estou. Essa afirmação deixou claro que os Estados Unidos estão cientes das ações de Vladimir Putin. Putin, que proferiu promessas de paz, lançou na semana seguinte o maior ataque aéreo contra a Ucrânia, resultando em mortes. O cenário se torna ainda mais alarmante, pois economistas alertam que essas sanções podem quebrar as costas da economia russa em um ano. Mas o que realmente está por vir na fase 2? As especulações são intensas. Uma possibilidade é a extensão de tarifas sobre países que compram petróleo russo. Índia, China e Turquia se destacam como alvos potenciais. A China, em particular, representa o maior desafio: comprou 47% do petróleo bruto vendido pela Rússia. Porém, Trump precisa ter cautela, pois a economia chinesa é robusta e pode retaliar com consequências devastadoras. Enquanto isso, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, sugere que sanções secundárias podem ser o caminho. Ele afirmou que esses novos impostos sobre os compradores de petróleo russo poderiam ser suficientes para arruinar a economia russa. Contudo, a eficácia disso depende da União Europeia seguir o exemplo dos Estados Unidos. As pressões econômicas podem se intensificar rapidamente. Ainda assim, Richard Portes, professor da London Business School, acredita que as sanções precisam ser mais severas. Ele observou que, para provocar uma real mudança, seria necessário cortar as importações de petróleo russo. A situação da Rússia é alarmante, com a economia próxima de um colapso. As sanções que têm sido impostas mostram um efeito, mas o desafio de bloquear os fluxos de petróleo é monumental. Portes afirma que a guerra está esgotando recursos, privando consumidores e levando jovens para a linha de frente. Portanto, enquanto Putin enfrenta um dilema econômico, resta saber se ele encontrará uma saída. Será que ele se afastará do conflito na Ucrânia ou buscará uma alternativa à sua presidência? À medida que se aproximam as sanções, o tempo se esgota para a Rússia. Uma possível crise se avizinha. Os próximos 12 meses podem ser decisivos, mas as consequências de uma possível fase 2 das sanções podem acelerar o processo de colapso ainda mais. O que está por vir e como Putin irá reagir diante do desespero? A tensão no ar é palpável, e o futuro da Rússia está em uma balança frágil, prestes a cair. Até onde vai a resistência de Putin? A pressão econômica contra a Rússia pode ser mais rápida e fatal do que se imagina. Em menos de um ano, o país pode enfrentar um colapso profundo. Como reagirá o líder russo diante desse cenário? Procurará uma saída para a guerra na Ucrânia? Ou até mesmo deixará o poder antes do previsto? Essas perguntas ainda pairam no ar, enquanto o relógio não para de correr. O economista Richard Portes acredita que Putin pode estar considerando um caminho de fuga. Não necessariamente um recuo imediato do conflito, mas talvez uma saída da presidência. Afinal, em maio passado, um documentário russo revelou que o próprio presidente teria uma lista de possíveis sucessores, preparando-se para o que pode ser seu fim político, seja por aposentadoria ou falecimento. Essa revelação soa como um presságio. A crise econômica, alimentada pelas sanções da segunda fase prometida pelos Estados Unidos, pode ser o golpe final que forçará Putin a abandonar o poder antes mesmo de conquistar seus objetivos na Ucrânia. Mas há outra possibilidade, uma que o líder russo conhece bem: ignorar a crise iminente e redirecionar ainda mais recursos para a máquina de guerra que ele alimenta. Ele tentará mover recursos do consumo para o esforço bélico, explica Portes.
Porém, isso só aprofundaria a crise econômica interna, já debilitada, transformando a Rússia cada vez mais numa economia de guerra, onde o povo sofre sacrifícios pesados, sacrifícios que Putin evita admitir publicamente. Imagine o cheiro forte da gasolina misturado com fumaça de explosões ao longe. Enquanto as filas para abastecer se estendem por ruas frias e cinzentas. O combustível, mais caro do que nunca, se torna um luxo raro. Essa é a realidade atual da Rússia. Ataques precisos da Ucrânia têm destruído grandes refinarias de petróleo, reduzindo em até 20% a capacidade de processamento do país. Ao mesmo tempo, sanções ocidentais bloqueiam o acesso aos equipamentos necessários para reparar essas instalações. A combinação é devastadora: menos combustível disponível, menos produtos derivados do petróleo para a população e para a indústria. O que isso significa para o futuro de Putin? Será que ele conseguirá resistir à pressão crescente? Ou essa economia de guerra, desgastada e sem combustível, será a corda que vai finalmente arrebentar? E a questão mais inquietante: como os Estados Unidos vão aproveitar essa fraqueza? A segunda fase das sanções pode ser o estopim para um colapso que ninguém imaginava tão próximo. Mas até onde Washington está disposto a ir, principalmente sabendo que uma reação da China pode transformar tudo em um desastre global? O relógio está correndo. E a resposta pode chegar antes do que todos esperam. Será o fim da era Putin ou o começo de um conflito ainda mais brutal? A capacidade de refino da Rússia não foi completamente destruída. No entanto, as reparações necessárias para restaurá-la estão levando um tempo prolongado, especialmente porque os ataques da Ucrânia não cessam. Como resultado, filas para abastecimento de gasolina estão se formando em todo o país, e os preços estão nas alturas. De acordo com o Business Insider, a abordagem desorganizada que Putin adotou para lidar com essa crise pode levar a Rússia a depender do carvão. Há uma quantidade considerável de carvão de várias qualidades, que durará quase 1000 anos, afirmou Putin durante o Fórum Econômico Oriental, em Vladivostok, no dia 4 de setembro. Se a possibilidade de substituir o petróleo refinado pelo carvão estiver sendo considerada, isso indica um retrocesso gigantesco para a Rússia. Também revela que a combinação dos ataques ucranianos e as sanções estão criando problemas que Putin não consegue resolver. Com o agravamento das sanções dos Estados Unidos e os ataques às refinarias ucranianas, o povo russo sentirá o peso da guerra iniciada pelo seu líder de uma forma sem precedentes. Essa pressão econômica poderia forçar Putin a buscar uma saída, como sugerido por algumas análises. A insatisfação da população crescerá, especialmente quando perceberem que ele tenta retirar mais recursos do erário público em tempos de alta inflação e uma crise de combustível. Outra alternativa que Putin tem é recorrer à China em busca de mais ajuda financeira. Contudo, até mesmo essa saída pode não ser eficaz. Apesar do comércio entre os dois países ter alcançado um recorde histórico em 2024, Putin pode descobrir que a quantia que consegue extrair de seu principal parceiro comercial é limitada. Isso foi reforçado quando Portes comentou sobre a visita de Putin ao presidente chinês, Xi Jinping, na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em 2025. Sim, mas há um limite para o que a China pode fazer, sublinha Portes. Eles estão fazendo o possível. Assim, o que realmente está em jogo? A capacidade da Rússia de se reerguer e se sustentar em meio a esta crise econômica e política é uma incógnita. Continuaremos acompanhando os desdobramentos. As opções de Putin estão se esgotando, e a pressão só aumenta. No último episódio, vimos que Putin, mesmo após buscar ajuda do presidente chinês Xi Jinping durante a cúpula da SCO em 2025, enfrenta um limite real na ajuda que a China pode oferecer. Apesar dos esforços, a economia russa não consegue mais se sustentar só com o apoio chinês. Putin precisa de muito mais do que simplesmente substituir importações bloqueadas pelo Ocidente. E a verdade dura é esta: a China não é capaz de manter a economia russa funcionando indefinidamente. Essa constatação revela o beco sem saída em que a liderança de Putin se encontra. Independentemente do formato que a segunda fase das sanções norte-americanas tome, a pressão sobre a Rússia vai aumentar ainda mais, um golpe devastador para um país já à beira do colapso.
Os próximos 12 meses serão uma verdadeira provação, uma espiral caótica onde a economia russa pode simplesmente quebrar, sua coluna vertebral prestes a se romper, esmagada por embargo, ataques estratégicos e isolamento financeiro. No meio desse turbilhão, enquanto a Casa Branca prepara na surdina as novas medidas punitivas contra Moscou, a Ucrânia não ficou parada. Depois do ataque aéreo brutal de 7 de setembro que atingiu Kyiv e ceifou vidas inocentes, incluindo um bebê, a vingança ucraniana foi imediata e implacável. Imagine o som estrondoso dos mísseis cortando o céu, o cheiro acre de fumaça e destruição impregnando o ar, enquanto as defesas russas tentam desesperadamente se recompor. O revide não foi apenas uma resposta, foi um aviso claro de que a Ucrânia também tem forças e coragem para retaliar. Mas aqui vem a pergunta que ninguém ousa responder. Será que a intensidade desse confronto será suficiente para finalmente dobrar Putin? Ou ele conseguirá, contra todas as probabilidades, resistir ao aperto? E mais, o que realmente está escondido nos bastidores dessa temida fase 2 das sanções americanas, ainda secreta, mas que promete mudar para sempre o jogo? Prepare-se, porque o que vem por aí pode abalar as estruturas do poder global. Putin restará encurralado ou conseguirá virar o jogo com uma surpresa que ninguém espera. O impensável está prestes a acontecer, e pode ser muito pior do que imaginamos. O relógio está correndo, e a contagem regressiva para o fim da Rússia como conhecemos já começou. Quem vai vencer essa guerra de poder e influência? Este é apenas o começo da tormenta. Fique atento, pois nem tudo que se desenha à superfície revela o verdadeiro perigo que vem por trás das cortinas do conflito.